Nós sabemos que o livro de Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3, nós temos as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, que são igrejas, por exemplo, a igreja Atos aqui, a igreja de Araçatuba. Então, o Senhor Jesus usou o apóstolo João, que estava preso, exilado numa ilha chamada Patmos, porque o único dos 12 discípulos de Jesus e apóstolos que não experimentaram a morte foi João. Inclusive a tradição diz que os romanos jogaram ele no meio de uma... jogaram ele dentro de um... como chama aquilo? De óleo quente? Um tacho. Eles não iam panelão, entendeu? Colocou lá eles naquele panelão de óleo quente e ele saiu de lá ileso, né? Isso é uma tradição, uma tradição histórica, isso. Que eles que pegaram ele e aí desistiram de matar João e colocaram ele exilado numa ilha chamada de Patmos, onde ele teve a revelação do Apocalipse, onde ele teve essas revelações. E aí, entre as coisas que Deus revelou no livro de Apocalipse, que as pessoas acham que o livro de Apocalipse é só dragões, né? O sangue caindo, os leões que devoram os outros, as serpentes, Satanás, uma coisa maluca, mas no capítulo 2 e capítulo 3 são cartas, na verdade são bilhetes que o Senhor Jesus envia para as igrejas da Ásia Menor. Laodiceia, Esmirna, Sardes, Filadélfia, todas elas lá, Éfeso. E essas igrejas, cada uma delas tinha uma particularidade. Cada uma dessas igrejas, elas tinham uma marca. Elas tinham um problema a ser resolvido, ou alguma coisa que precisava ser sarado. Nós sabemos, por exemplo, que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muitas obras, mas não tinha amor. Contra ti tenho que deixar o seu primeiro amor. Sabemos que outras igrejas, elas eram perseguidas, elas sofridas. Igrejas que passavam por muitas lutas, por muitas dificuldades, como a igreja de Esmirna, por exemplo. E aí Deus, assim, Jesus disse para ela: permaneçam firmes, não desistam, sei que vocês estão sendo perseguidos, mas permaneçam. E no capítulo 3, nós vamos ter uma igreja específica, na região da Capadócia, no centro hoje da Turquia, hoje conhecida sendo Turquia, que chamava Igreja de Sardes. Eu quero que você leia sua Bíblia junto comigo, nós vamos ler juntos. Esse texto bíblico diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus dizendo isso, tá? Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarde, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, mas são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, diz Jesus, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler de novo o verso 6. Quem tem ouvidos, vamos ler todo mundo junto? Quem tem ouvidos, amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Espírito Santo, me ajuda nessa palavra, na incumbência de trazer essa palavra à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, a cidade de Sardes era uma cidade muito típica
daquela região. Ela tinha um problema muito sério, essa igreja, que foi denunciado por esse texto bíblico. Jesus manda um recadinho para ela. Ele começa o texto, verso 1, ele diz assim: conheço as tuas obras. Isso é uma prática de todos os bilhetes das cartas. Ele diz assim: eu conheço você. A primeira coisa que Jesus diz para todas as igrejas, ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz ou o que você não faz. Eu conheço aquilo que você está passando. Eu sei o que está acontecendo contigo. Eu sei, eu conheço você. Eu queria pedir um favorzinho para todos os irmãozinhos, para dar uma olhadinha no celular, para que não toque mais durante a nossa administração, amém? Porque isso rouba muita atenção do povo. Olha lá, então diz assim o texto, que ele chega e diz assim para aquelas pessoas: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Diga comigo assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Amém? Esse texto revela uma coisa muito importante, uma marca dessa igreja. Você sabe o que é essa marca? Começa com I e termina hipocrisia. Essa igreja era uma igreja que parecia estar viva, tinha nome de viva, mas ela era morta. Ela era uma igreja que tinha expressões de viva, mas ela estava morta. O Senhor Jesus diz para elas: eu conheço as tuas obras. Eu conheço que você tem nome de quem está vivo, mas na verdade está morto. Eu não sei quantos aqui viram um filme, um filme da Nicole Kidman. É um pouquinho antigo, tem uns 4 anos, não sei o nome do filme. Que ela tinha 2 filhos e ela morava numa mansão. E os filhos não podiam com luz. Todos lembram desse filme? Alguém lembra desse filme? Lembra? Os Outros? Exatamente, o filme é Os Outros. Esse filme, ela vai lá, ela tem 2 crianças, 2 filhos, o marido foi para a Segunda Guerra Mundial e voltou. E ela está com as 2 crianças lá com ela, e ela tem que ficar tampando todos os vidros, porque não pode, as crianças tinham uma doença que não podia receber nenhum tipo de luz. Quem assistiu esse filme? Quem assistiu? E quando ela estava lá e tampando, e ela tinha sérios problemas com os funcionários, e ela esperava esse marido chegar, ela morava nesse lugar, ela ficava sempre naquela noia: meu Deus, alguém deixou aquela janela aberta, vai ficar. Aí chegando no final do filme, vou contar o filme, já quem assistiu, vai assistir também. No final do filme, não perdeu nada. Mas no final do filme, os funcionários dela, eles abrem as cortinas todas, e ela sai desesperada, dizendo assim: meus filhos vão morrer, eles não podem pegar isso. E ele vai lá e chega assim: vem cá um pouquinho que eu vou te mostrar um negócio. E leva ela lá, numa fazenda, leva ela nos lugares onde tinha cemitério da fazenda, e diz para ela assim: eu estou morto e você também, olha aqui na live. Resumindo, o filme revela que aquela mulher vivia, achava que estava viva, mas ela estava morta. Ela achava e ela defendia os filhos como se os filhos estivessem vivos, mas os filhos estavam mortos. É lógico que isso não existe, porque a Bíblia diz que morreu, vai para o céu, vai para o inferno, acabou o negócio, né? Mas serve como ilustração para a gente do que pode acontecer com a gente dentro da igreja. Nós podemos frequentar, nós podemos falar o crentez, nós podemos até trabalhar, podemos ter posturas religiosas que indicam que nós estamos vivos, mesmo a gente estando morto. Perceba que Jesus, ele é direto e reto, sem delongas. Ele diz assim:
irmãos da igreja de Sardes. Vocês têm nome, ou seja, vocês têm o estereótipo, vocês têm o externo de vida, mas dentro não tem mais vida, morreu a vida. E ele diz: conheço você. Seus irmãos podem não conhecer vocês, mas eu conheço vocês. Isso foi um recado para a igreja, e também serve para a nossa comunidade, mas também serve para a nossa individualidade cristã. Serve para a gente repensar como está a nossa vida com Deus, se é de verdade ou se é de mentira. Se nós temos realmente um relacionamento com o Senhor e vida de Deus em nós, ou se nós não temos nada de Deus em nós, a não ser um fingimento religioso, um floreamento religioso, uma ocultação de um coração que já não bate mais por Deus. Uma das facetas mais cruéis da religião, ela nos atrair para um ambiente religioso e nos enganar, dizendo para a gente que nós temos relacionamento com Deus, mas não temos. E isso é muito comum, você olhar por aí e as pessoas dizendo: não, eu tenho Jesus no meu coração, mesmo que ele engane, mesmo que ele tenha uma vida de prostituição, mesmo que ele dê balão em todo mundo, mesmo que ele tenha mais cheque sem fundo do que os passarinhos da Amazônia, não importa, eu tenho Jesus no meu coração. Ele vem de culto, ele participa aqui, ele participa das atividades, ele pode ir para uma célula, levantar suas mãos na hora do louvor e até chorar. Essa igreja de Sardes, segundo estudos arqueológicos, segundo estudos históricos dessa igreja, ela tinha um louvor esplendoroso. Sabia disso? Talvez as pessoas ficassem naquele lugar e diziam assim: meu Deus, que louvor impressionante, é uma coisa muito boa. Mas Jesus, enfaticamente, usando o poder da palavra, que é essa navalha, essa espada de dois gumes, que separa verdade e mentira, alma, espírito, medula e juntas, ele entra e faz uma cisão e diz assim: ó, você tem uma atribuição religiosa, mas você não tem vida de Deus em ti. Olha que forte ouvir isso, não é, irmãos? A gente, e isso é muito fácil de acontecer. É ou não é? Sim ou não, irmãos? Estão em dúvida? É muito fácil ou não é fácil? A pessoa, ela para de vir nas nossas reuniões aqui, qual é o primeiro rótulo que ela recebe? Diz para mim: a desviada. Não é assim? Talvez a pessoa não está vindo na reunião. Isso é um péssimo sinal. Nós vamos ontem eu estudei isso pregando um monte para os jovens. Toda vez que uma pessoa, assim como Elias, mesmo sendo um homem de Deus, ele se afasta do corpo, ele está gritando que ele quer morrer, espiritualmente. Então Elias fez grandes coisas para Deus. Em Tiago capítulo 5 diz que ele era um grande homem, porém ele era um homem igualzinho a gente. E quando ele passou por tensões e por lutas, a primeira coisa que ele fez é querer se isolar, se afastar do quê? Do corpo. Tem gente que não quer participar de nada, né? Quer se participar com os amigos, com os irmãos. Isso é um péssimo sinal espiritual, mas isso não significa que a pessoa está desviada. Porque o pior desviamento, se existe essa palavra que a Bíblia não existe, inventei, o pior desviado não é aquele que está fora, porque quem está fora diz assim: eu não faço mais parte disso. Quem está fora está dizendo assim: ó, eu não estou tendo mais comunhão com Deus, eu preciso voltar para Ele. Quando a pessoa diz assim: eu não estou mais frequentando um local de reuniões como aqui, a pessoa está dizendo assim: ó, eu preciso me aproximar de Deus de novo. Quando já ouviram isso? Muitas vezes. Toda semana eu ouço pessoas dizendo para mim: olha, nossa, William, pastor, apóstolo, William, eu preciso voltar. Eu estou mandando um recadinho para mim assim: eu estou com uns
carência, eu estou com uma sede de voltar, eu sei que eu estou longe de Deus, porque Ele está fora. E quem está debaixo da barba do Arão? Quem está frequentando reunião, mas Deus não está frequentando o coração? E quem vem para as reuniões, participam de atividades, mas o coração está longe. Os projetos estão longe. Deus diz, exorta essa igreja de Sardes assim: igrejinha de Sardes, minha querida igreja, vocês têm nome de quem vive, vocês têm jeito de quem vive, vocês têm linguagem de quem vive, vocês têm comportamentos de quem vive, mas não há mais vida em vós, porque a morte se estabeleceu ali naquele lugar. Sabe, queridos, a Bíblia diz uma coisa para a gente: como é traiçoeiro o ambiente religioso na perspectiva da sedução. O ambiente religioso é um ambiente onde a gente se esconde. Eu conheço pessoas, irmãos, que eles fazem as maiores atrocidades durante a semana. Eu já contei isso para os irmãos uma vez. Uma vez foi um cara bater na porta da minha casa, dizer para mim que Deus estava na frente da minha casa, ali perto da Praça São Joaquim, que eu não morava ali. O cara parou, começou a conversar comigo e falou assim, que Deus estava abençoando muito ele. Que ele estava indo numa igreja muito conhecida aí, da prosperidade aí, né? E Deus estava abençoando ele. Que ele tava, tudo que ele fazia estava prosperando. Sabe qual é a atividade dele? Ladrão. Estou falando sério. Ele veio falar para mim que Deus, que ele tinha feito uma corrente dos 70, dos 60, dos 45, sabe o que é? Dos pastores lá, na unção, não sei do que. Eu estou falando sério, eu botei para a cara, estou escandalizado. Por quê? Porque o cara falou que Deus estava abençoando os roubos dele. Mas ele vai, ele pega a semana inteira, ele invade as casas, ele rouba o que não é dele, aí ele vai na sexta-feira, na sessão do descarrega no ambiente religioso toda a tristeza dele, dá um dízimo, uma oferta lá para se sentir aliviado com a sua consciência e sai de lá para operar mais uma semana distante de Deus. Mas a desgraça do camuflamento religioso faz com que o cara acredite que porque ele está em uma igreja, ele está perto de Deus e não está? Ou vocês acham que ele está? Sim ou não? Mas ele está indo. Ele veio celebrar as coisas de Deus. E é capaz, eu tive um negócio com uma pessoa que todos os dias pela manhã, eu estou brincando, todos os dias pela manhã, o bonitão mandava uma mensagem assim, ó. Ele ficou meu amigo, porque fez um negócio comigo. Aí ele chegou e falou assim, mandava um recadinho para mim: os planos do Senhor são perfeitos. Aí no outro dia de manhã ele dizia: bom dia, creia no milagre, o Senhor é contigo. Aí no outro dia, ser forte e corajoso, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Aí um dia, irmãos, ele não cumpriu com as responsabilidades que ele tinha no negócio. Sabe onde ele estava? Preso. Sabe por que ele estava preso? Porque ele fazia parte de uma das maiores quadrilhas de assalto me chama aquele negócio de caixa eletrônico. Mas ele tinha uma cara de crente. Ele tinha uma palavra de crente. Algumas vezes ele ministrou. Mandava os textos bíblicos lá para mim. Eu falei: que bênção, a palavra é palavra, que se exploda esse meu caráter, né? Mas o bonitão estava lá, até hoje aqui para mim, Deus o tenha bom. Foi preso. A situação, irmãos. Então nós vemos que o ambiente religioso é um ambiente de camuflamento. Vem cá, querido, deixa eu camuflar você aqui, vem. Aí a gente vai lá e dá uma oferta, mesmo que essa oferta é de dinheiro roubado. Se você pegar seu celular depois sair daqui, ou seu computador na sua casa, e entrar lá assim, ó, pastor ganha na cena, você vai ter um susto. Tem um pastor lá no Nordeste que apostou na cena, ganhou. Sabe o que ele fez? Fugiu
dentro da comunidade, aqueles que ficam julgando os irmãozinhos, quando o cara volta para Jesus, assim, vamos ver quanto tempo vai ficar aí. São cruéis, julgadores, insensatos, sem amor, desprezíveis, egocêntricos, ególatras. Está dando para entender, Senhor? A palavra de Deus diz mais aqui em Apocalipse 3, que ser vigilante. Então, nós olhamos para, quando você pega uma pessoa que, eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ir para uma UTI aqui, eu já viu uma UTI, alguém já viu aqui, quem já viu? Chega na UTI, você vai andando entre as macas, né, as camas, você encontra todo tipo de pessoa, um todo estrupiado, aberto, outro não sei o que, um curativo, outro. Você vai fazendo isso. Como eu entro nos hospitais fora do horário de visita, então às vezes eu encontro coisas piores do que quem entra lá de visita, porque lá de visita está todo mundo preparado para essa visita. E você tem todo tipo de gente. E tem algumas pessoas que às vezes elas morreram. Estão morrendo. Você pensa, morreu, aqui já morreu. Falência, não sei o que, cerebral, mas morreu. O que os médicos dizem? Morreu. O que vai fazer? Não tem mais jeito. Talvez você chegou aqui hoje desse jeito. Por fora, né? Bela viola. Por dentro, pão bolorento. Mas o Senhor, como médico dos médicos, aponta o dedo para você e diz assim, ó, mesmo que estejas morto, eu vim aqui para te ressuscitar. Amém? O médico dos médicos não tem limites para a sua agenda. Existiam em Sardes 2 obstáculos terríveis para a fé cristã. Um deles, pertinho da igreja. A igreja, depois você entra na internet e você pode procurar e ver, deve ter lá. A igreja cristã do primeiro século tem ainda as ruínas dela lá. Era um lugar pequenininho. Um pouquinho para o lado tinha uma academia, vamos dizer assim, grega, de culto ao corpo. E lá as pessoas ficavam lá malhando e existia um culto ao corpo. Um pouco mais distante dessa igreja, existia um outro inimigo da fé, que era um outro obstáculo terrível, que era o templo de Artemis, a deusa da fertilidade. O que acontecia? Aqueles cristãos enfrentavam momentos muito difíceis. Por quê? O Império Romano queria matá-los. O templo de Artemis tinha dinheiro, poder e ostentação. E sexo. Muito sexo. O outro templo, o templo da academia grega, né, de corpo, de culto ao corpo, as pessoas se cultuando o seu corpo, bonitões, eu sou forte, e idolatrando o seu próprio eu, que é a base principal da inimizade com Deus, não é o diabo, é o nosso culto a nós mesmos. Por isso que ninguém entende Deus sem cruz. Por isso que ninguém compreende o Evangelho sem tomar a sua cruz e segui-lo. Por isso que ninguém quer ouvir o Evangelho da cruz. Porque nunca, eu acho, na história da humanidade, o povo ficou tão apaixonado por si próprio. E essas duas marcas, a academia, né, grega lá, de culto ao corpo, Artemis, mais a opressão e a rejeição da sinagoga, que era uma sinagoga linda. Então você tinha, preste atenção, você tinha uma igreja cristã em Sardes, pequenininha, paupérrima. Você tinha um templo de Artemis gigante, em mármore, aquelas colunas que passaram mais de 2000 anos, as colunas estão em pé. Está lá ainda. O lugar da academia, lá deles, de culto ao corpo, toda a fachada da frente ainda está em pé. A igreja cristã está assim, ó, capenguenta. Aí os caras tinham
caras bonitões cultuando o corpo, sensualizando. Os outros vivendo no tempo de Artemis de prostituição e sexo. A perseguição romana contra eles. Os judeus contra eles. O que eles tinham? Uma mensagem. Sabe qual é a mensagem de cruz? Sabe o que aconteceu com eles? Eles começaram a repensar se valia a pena servir a Deus. Porque talvez fosse melhor ir para Artemis, transar até cansar. Ou talvez mergulhar dentro de uma academia de culto ao corpo com Sardes e sair de lá fortão, bonitão, com a barriga trincada. E longe, nada contra isso. Deus deu barriga trincada para os homens seguros. Mas assim, desde que isso não ocupe o lugar de Deus. Por isso que você vai ver uma passagem bíblica que diz assim, ó, exercícios físicos não tem muita valia. Não é porque não tem valia, tem muita valia. Mas a Bíblia está dizendo assim, que algumas pessoas estavam trocando a fé para ficar fazendo exercício e cultuando o corpo de Deus. O que existe, irmãos, é que as pessoas começaram a ser roubadas do seu foco. Na sala dessa semana a gente conversou sobre uma igreja que tem uma cabeça. Qual cabeça? Cristo. Se a gente tira o foco do cabeça, a gente mergulha no sistema religioso de camufla a nossa separação de Deus, nosso distanciamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí ele diz assim, ser vigilante, porque eu sei que você tem vontade de entrar naquela academia lá e ficar lá. Eu sei que você tem uma vontade de ir lá para o templo de Artemis e se prostituir como todo mundo faz. Eu sei que você tem a vontade de ficar na sua casinha, bonitinha, porque na sua casinha bonitinha não tem perseguição. Ele diz assim, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Quem disse isso, irmãos? Quem disse isso? Quem está dizendo esse texto aqui? Quem está falando com quem? Jesus. Falando com quem? Com a igreja. Mas com cada um de vocês também. Talvez você olhe hoje para a sua vida e diz assim, olha, eu sou esse troço aí, cara. Por fora eu estou fingindo também, mas por dentro eu não estou. Eu morri. E o engraçado é que o médico não diz assim para você, meu Deus, coitadinho de você, estou com uma pena de você, chora mesmo que eu vou te consolar. Ele diz assim, ei, levanta a cabeça. Quem que já passou por problemas terríveis financeiros? Levanta a mão. Adianta chorar? Adianta você ficar se fazendo de vítima? O que você tem que fazer? Trabalhar, lógico que orar, né? Trabalhar, estrategiar, reter finanças, gastar menos. Quando nós olhamos para esse texto, ele diz assim, ó, vocês estão dizendo que estão desanimados? Jesus está dizendo para a igreja de Sardes, vocês estão se vendo como mortos? Nós estamos. Então toma vergonha e lute por aquilo que ainda tem vida em vocês. Ele desafia para uma ação prática de ressurreição. Jesus não fica dizendo assim, eu estou com peninha de vocês, eu vi que vocês estão passando por lutas, eu vi que os romanos estão te perseguindo, eu vi que você tem vontade de se entregar ao culto ao corpo e ser um ególatra pensando só em você, eu vi que você está olhando para a situação da Artemis e querendo se prostituir lá. Ele não diz assim, estou com peninha porque os obstáculos foram muito grandes. Ele está dizendo assim, levanta o seu rosto e consolida o resto de vida que tem em vós. Porque se você ficar com pena de você mesmo, é fato que morrerá você com a sua pena. Mas ele diz assim, levanta, olha para mim. Olha para mim.
Aí ele diz, porque consolida o resto que também estava para morrer. Sabe, irmãos, mas eu estou sem vontade. Meu irmão, quer dizer uma coisa para você. Eu não tenho que fazer o que eu tenho vontade, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Uma das bases do hedonismo, do viciado em prazer da nossa sociedade pós-moderna, um dos problemas da nossas vidas, sociedade pós-moderna hoje, é o culto a mim mesmo, é a vida pautada só em mim mesmo, é o que eu faço, o que eu quero fazer, não o que tem que ser feito. E quando nós olhamos para a vida dessa igreja de Sardes, ele está dizendo, ei, você não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que tem que ser feito. Ah, eu não tenho vontade de fazer tal coisa. Não tem problema, mais fácil. Ele está dizendo aqui, se você não consolidar aquilo que estava quase morrendo dentro de você, é fato que você vai morrer. Se você ficar choramingando pelos cantos dizendo, estou desanimado, não estou com vontade, não quero ler a Bíblia, não quero orar com minha família, não quero orar por ninguém, eu não quero mais frequentar nada, eu não quero mais servir a Deus, eu desvalorizei princípios morais, eu entreguei minha vida para você, eu quero dizer para você pela palavra. Ele diz aqui para você, diz assim, é que eu virei como um ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti, diz Jesus. Outras palavras que dizem assim, não fica comigo. Outras palavras que dizendo assim, não deixa apagar o resto a fagulha dessa churrasqueira espiritual. Não deixa essa brasa apagar, porque é responsabilidade sua cultivar esse fogo. Não é da igreja, não é do líder de célula, não é do pastor, não é do ministro de louvor, é sua, é nossa, a salvação é nossa, nós temos que trabalhar com Ele, com Cristo, dizer assim, Jesus, eu preciso do teu fogo. E aí ele diz aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, queridos, se existe uma coisa marcante na característica humana, é que nós somos muito ingratos. É ou não é? Quantos chegaram para Jesus, estou dizendo aqui nessa comunidade, e não tinham um casamento? Tinha uma guerra. Quantos chegaram aqui, chegaram para Jesus e não tinham a paz? Não tinham a vida? Não conheciam a grandeza do Senhor? Tiveram experiências poderosas com Cristo? Viu a vida ser transformada? Mas sabe a única coisa que tem, e eu ouço às vezes de pessoas dizendo para mim assim, eu não pedi para Deus me salvar. Eu falei assim, Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que ele está dizendo. Ele diz assim, eu não pedi para Deus me salvar. Ele devia ter me deixado no mundo, o cara falou para mim. Fora a vontade de dar um tapa-gosto na cabeça desse cara. É a total incompreensão da graça. Ele está dizendo aqui, Jesus dizendo, lembra-te da vigília, Patrícia. Lembra das experiências que você orou, Silvia, que você clamou a Deus, você abriu a Bíblia e eu falei com você. Lembra da dificuldade financeira, Gilberto, que eu estive com você. Lembra, Nenai, quando estava sozinho, as pessoas apontando o dedo na sua cara, eu disse, eu estou contigo. Lembra, Boris, quando você disse, eu quero casar, eu disse assim, eu vou te abençoar, por isso te abençoei. Lembra-se, Fernando, quando você disse, minha vida é ser sozinho, então eu falei assim, não, eu tenho preparado algo especial para você. Lembra-se alguns de vocês que disseram assim, eu quero deixar o Evangelho. Lembre-se dos filhos que foram resgatados das drogas. Lembre-se dos casamentos que estavam falidos. Lembre-se das experiências que tiveram no lugar secreto. Lembre-se das orações sobrenaturais que receberam, as orações em línguas, das visões espirituais, das palavras proféticas que receberam. A palavra de Deus diz, lembra-te. Porque se você não lembrar, você vai morrer. Se você não trazer à memória aquilo que te traz esperança, você até o
vencerás de modo algum, que ora virei contra ti. Sabe o que a religião faz? Ela destrói você, meu. Sabe o que a religião faz? Ela mata a nossa família. Sabe o que Cristo faz? Ele traz vida. Mas existe uma marca do ser humano que é a autocomiseração. Eu sou isso por causa daquilo. E papapá, Deus diz assim: se você entregar as rédeas da sua vida, até o pouco de vida que tem em vós, é o meu. Marcos capítulo, abra suas Bíblias em Marcos capítulo 5, vamos encerrar. Diz assim, Marcos 5, do verso 35 em diante, diz assim, falava ele ainda quando, Marcos 5, 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: a tua filha já morreu, que ainda incomodas o mestre. Esse era o Jairo, líder da sinagoga, uma cidade chamada Cafarnaum, uma cidade na beira da Mar da Galileia, um vilarejo praticamente. E lá diz assim: tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço dos que choravam. Aos que pranteavam muito, ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E a palavra de Deus diz assim no verso 40, e ria-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, Jesus tira todo mundo da sala, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, e tomando-a pela mão disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Hoje, esse mesmo Jesus está aqui neste lugar. E talvez você entrou aqui hoje como a filha de Jairo, morta, morto, espiritualmente acabado. E aí, quando alguém diz assim: não, eu vou recuperar minha fé, eu vou viver o chamado de Deus para minha vida, as pessoas dizem assim: fala a verdade. Não, mas não. Ele tirou todo mundo que era incrédulo, não deixou entrar na sala junto com ele, e só as pessoas que eram crédulas, que criam, disse assim: vem, eu vou provar para vocês que ela não morreu, ela só dorme. Hoje, quem chegou aqui dormindo, Deus quer dizer para você que o mundo inteiro, você mesmo vai achar que você morreu, mas Deus disse para você: você dorme. Ele vai olhar para você e vai dizer: Talita cumi, levanta-te, eu te mando. Você vai com o nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Esse Jesus está aqui nessa noite. Eu queria convidar todas as filhas de Jairo, que têm nome de vivo, mas estão mortos, que querem viver novamente espiritualmente, dar um passo de fé, vem aqui à frente. Tem vergonha não. Vergonha é morrer espiritualmente no meio da igreja, escondido aí de algum. Menina,
aquele menino, eu te amo. Levanta. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus, pregando sua primeira mensagem, diz: arrependei-vos. João Batista dizendo: arrependei-vos. Arrependam-se dos seus pecados, das suas religiosidades, dos seus altares. Venha aqui à frente. Prostre-se diante do Senhor e diz para o Senhor: ressuscita-me. Não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Deixou
Se há vida ou se há religião dentro da sua vida. Às vezes nós permitimos que mentiras, filosofias entrem na nossa mente, roubando a nossa espiritualidade e intimidade com o Senhor. Às vezes entregamos-nos aos nossos pecados, ao nosso próprio ego. Vamos fazer uma oração juntos. Eu queria que toda a igreja fizesse uma oração juntos nessa noite. Não só os que estão aqui na frente, mas todos nós. Eu queria que você dissesse para o Senhor assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão pelos meus pecados. Sei que te entristeci, que te feri, que muitas vezes machuquei seu coração. Mas hoje eu me arrependo. Eu me arrependo de verdade. Peço a tua ajuda, Espírito Santo, para que eu possa romper com tudo que não vem de ti. Eu me consagro nessa noite para a glória do teu santo nome. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Em nome de Jesus, eu rejeito